aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando agora o módulo de ecumenismo, que é um módulo que está previsto no edital do nosso concurso. Então, nós precisamos bater nas questões mais importantes, tá bom? O que é que nós vamos fazer aqui? Rememorar a origem do termo, o conceito de ecumenismo e também ver a mudança que esse termo vai ter no decorrer da história, tá bom? E por fim, eu vou trazer algumas datas, algumas nomenclaturas de reuniões, de conferências, tá, que vocês precisam ter. Então, vamos lá. Ecumenismo está no nosso edital e a gente vai matar aqui agora, tá bom? Ecumenismo, com certeza quando você ouve esse termo ecumenismo, o que você lembra? Uma união de todos os cristãos unidos novamente. Quem defende o ecumenismo defende alegando que o Senhor Jesus atribuiu, orou, pediu para que isso acontecesse lá na oração sacerdotal de João, no capítulo 17. Que eles sejam um. Inclusive, esse foi o nome de uma encíclica papal do Papa João Paulo II, que eles sejam um, que todos sejam um, tá bom? Mas antes de nós entrarmos nessas questões de encíclicas e do século XX, nós precisamos voltar um pouquinho, primeiramente na etimologia da palavra. A palavra ecumenismo tem sua origem ali do grego oikos. Oikos no grego é casa, tá? Então, casa comum, casa organizada, casa arrumada, tá? Qualquer casa, qualquer instituição, qualquer empresa, ela estará bem, ela estará, digamos que, de uma maneira harmônica, se todos falarem a mesma língua, não é isso? Então, oikosmene, seria todo mundo em uma casa falando a mesma língua, todo mundo em concordância, todo mundo em harmonia, tá? Então, de maneira geral, então seria uma casa organizada, oikosmene, tá? Da onde vem o termo ecumenismo. Então, oikos nada mais é do que casa em grego, tá? E essa casa organizada é o ecumenismo, todos falando, todos pensando igual, todo mundo juntos, unindo força, tá? Num sinergismo para um propósito comum. Tudo bem? Essa palavra, esse termo ecumenismo, ele vai ter mudanças conforme a história vai passando. Então, preciso voltar aqui com vocês lá na patrística. E aí, pessoal, embora nós estejamos no módulo aqui de ecumenismo, você precisa sempre ir lembrando, sempre que termos vão voltando a aparecer aqui, você precisa recapitular. Você lembra o que é patrística? Patrística é aquele movimento da filosofia dos primeiros padres da igreja ou pais da igreja que defendiam a fé cristã, não é? Eles podem ser divididos em padres apostólicos, padres apologistas e padres polemistas. Se você não lembra isso, recapitula depois, tá? Na patrística, nós vamos perceber ali que uma palavra será usada pelos primeiros padres da igreja, pelos primeiros pais da igreja. E essa palavra é a palavra universal. Ou seja, a igreja universal, a igreja católica, ok? A igreja universal, a igreja católica, precisa estar unida. A igreja católica, a igreja universal, tá? A igreja que todos têm algo em comum, que é a fé no Senhor Jesus Cristo, ela não pode estar se degladiando entre si. Por isso, esse termo, lá na origem dos primeiros padres da igreja, quando você fala, então, de igreja católica ou de igreja universal, você está falando que a casa tem que estar organizada. Então, essas palavras no início vão ligar a palavra ecumenismo. Até por conta desse significado, dessa semântica da palavra ecumenismo dos primeiros séculos, é que nós vamos ter os primeiros concílios ecumênicos, ok? Então, cuidado com esse termo, porque, embora ele para nós, no século XXI, tenha um significado, nem sempre ele teve esse mesmo significado. Então, você olhou para a questão, de que século estamos falando? Qual o contexto que está sendo usado aí? Então, não confunda. Falou em concílio ecumênico, nós estamos falando dos primeiros concílios da igreja. Qual o propósito dos primeiros concílios da igreja? Como, por exemplo, o concílio de Nicéia, em 325, que tratou sobre a humanidade / divindade de Jesus. O concílio de Constantinopla, que tratou sobre o Espírito Santo. O concílio de Éfeso. Esses primeiros concílios que reuniam todos os bispos, né, do mundo ali, então, eles tinham um propósito. Era o quê? Manter a casa em ordem, manter todo mundo falando a mesma língua. Não foi com esse propósito que o concílio de Nicéia foi chamado, quando o Ário começou a ensinar que Jesus Cristo era menor que o Pai, criatura, não eterno igual ao Pai? Então, para manter a casa em ordem, foi convocado concílios ecumênicos, tá? Então, a palavra ecumenismo, se você vê ela ali nos primeiros séculos, no contexto ali de concílios,
você vai ligar essa palavra ecumenismo não ao mesmo significado que nós damos hoje. A palavra ecumênico, nos primeiros séculos da patrística, ela tem a ver com vamos organizar para todos falarem a mesma língua. Estamos tendo discordância dentro do cristianismo. Estamos tendo pessoas dizendo que Jesus Cristo é criatura, outros dizendo que Jesus Cristo é criador. Alguns dizendo que Jesus Cristo foi criado, outros dizendo que Jesus Cristo é eterno. Então, convoca um concílio ecumênico para organizar as coisas e todos falarem a mesma língua. Tranquilo? Falou em ecumenismo nos primeiros séculos. O que nós vamos lembrar, pessoal? Nós vamos lembrar de universal católica, a igreja é universal, a igreja é católica, a igreja não se separa, a igreja não se divide. Então a igreja tem que se manter de uma característica ecumênica, tá? Esse é o significado que nós vamos ligar quando falar em ecumenismo até o século V, nos grandes concílios ecumênicos que nós temos ali, ok? Então vou apagar aqui essa palavra universal e católica, lembrando que você viu essa palavra no início da patrística, ecumenismo na patrística tem um significado, ok? Essa palavra ecumênico, ela vai mudar conforme o decurso dos anos, o decorrer dos anos fará ela mudar. Quais são os eventos que vão fazer ela mudar? Os grandes cismas, tá? Na teologia, quando nós falamos de grandes cismas, nós estamos falando das grandes separações, dos grandes rachas, das grandes divisões que ocorreram na história da igreja, tá? E eu quero buscar na sua memória agora aí, você que vai fazer esse concurso para capelão, eu quero que você busque na sua memória quais foram as grandes divisões da igreja. Qual a principal grande divisão? Provavelmente você agora buscou na sua memória lá no seu subconsciente e você lembrou, a grande divisão do cristianismo foi a reforma protestante do século XVI. E você não está errado. Agora, existe uma divisão anterior a essa que muitas vezes nós, concurseiros, nós, estudantes de teologia, acabamos esquecendo. Qual é essa grande divisão anterior à reforma protestante? O grande cisma da igreja, que dividiu a igreja entre igreja oriental e igreja ocidental. E você lembra quando isso aconteceu? Vamos lá. Então, falou ecumenismo na patrística, é um conceito. Agora, os grandes cismas da igreja, eu vou colocar aqui embaixo, grandes cismas, ou seja, grandes rachas, grandes separações. Os grandes cismas da igreja. Quais são os grandes cismas? Você vai lembrar de duas datas. Quais são essas duas datas? Ano 1054 e ano 1517, tá? Então, você só lembrava talvez desse, 1517, o início da Reforma Protestante. Mas existiu esse grande cisma em 1054. Esse grande cisma aqui de 1054, ele dividiu a igreja em duas, tá? E não era igreja protestante ainda. Ele vai dividir a igreja entre igreja ocidental, tá? Igreja ocidental e igreja oriental, tá? E aí, lá no módulo de história da igreja, você vai relembrar isso aqui, que a igreja ocidental falava latim, a igreja oriental falava grego. Embora essa divisão tenha se oficializado apenas no ano 1054, no século XI, mas essa treta aqui entre Ocidente e Oriente, ela inicia, vocês lembram quando? Lembra que eu estou falando aqui, você precisa recapitular os conceitos que nós já aprendemos nos outros módulos. Depois do concílio de Constantinopla, que aconteceu em que ano? Fala para mim aí, fala aí. Isso mesmo, 381. O concílio de Constantinopla definiu que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E vocês lembram disso? Esse e do Filho em latim é a cláusula filioque, tá? Os gregos, os orientais, diziam que o Espírito Santo ele procede apenas do Pai. Já os ocidentais, que falavam latim, acrescentaram que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, em latim, filioque. E isso aqui, embora o racha só aconteceu em 1054, o grande cisma só aconteceu em 1054, mas após o concílio de Constantinopla, nós já vemos então diferentes perspectivas teológicas. O idioma era diferente, o jeito de fazer teologia, a hermenêutica, tudo era diferente, era questão de tempo para ter a divisão. E essa divisão se oficializou no ano 1054. E hoje nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa Oriental, no Oriente. Tá? Lembrando que essa Igreja Ortodoxa Oriental, hoje, muitos chamam de Igreja Ortodoxa Grega. Tá bom? Então vamos lá. 1054, grande cisma. 1517, Reforma Protestante, essa aqui vocês conhecem muito bem, puxada por Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio e os outros reformadores
que nós aprendemos no módulo específico sobre Reforma Protestante. Então, depois desses grandes cismas, quando eu falo de cristianismo, não dá mais para falar de uma coisa só. Não dá mais para falar de um único segmento, porque o cristianismo está dividido, o cristianismo está rachado. O cristianismo agora tem diferentes perspectivas. Então, com respeito ao termo ecumenismo, se você ouvir falar na patrística até o século V, você vai entender ecumenismo como uma forma de manter todo mundo junto. E isso se dá principalmente por meio dos concílios ecumênicos. Agora, se você ouve falar de ecumenismo após os grandes cismas, aí ecumenismo já é outra coisa. O que é ecumenismo após os grandes cismas? Nada mais é do que a tentativa de restabelecer a unidade. Tá? Restabelecer a unidade. O que é grande cisma a partir do século XI? É uma tentativa, vou colocar aqui para você não esquecer mais, tentativa de restabelecer a unidade. A unidade. Ou seja, todas as vezes que nós falamos em ecumenismo após os grandes cismas, principalmente a Reforma Protestante, nós estamos falando em tentar voltar todo mundo para casa, voltar todo mundo para o lar, voltar todo mundo para a única igreja, ok? Então, eu preciso, antes de explicar os demais detalhes do ecumenismo que faremos nas próximas aulas, fazer você lembrar o seguinte: a palavra ecumenismo apareceu até o século V, você vai entender como uma maneira de manter a igreja unida. Isso se dá como? Por meio dos concílios ecumênicos. Não ouviu a palavra ecumenismo, mas a questão me trouxe um texto falando do século XII, do século XV, do século XVIII, do século XXI. Então, a palavra ecumenismo aqui já é uma tentativa de restabelecer a unidade e todos voltarem novamente para a união, estarem o cristianismo de uma maneira só, somente como um segmento. E é isso que buscam as associações, as instituições pró-ecumenismo. E é isso que combate as pessoas que não querem o ecumenismo, falando-se do século XXI. Tá bom? Então, essa primeira aula foi para você entender esses conceitos, o momento em que o termo vai ser citado, você saber diferenciar se é na patrística, ecumenismo é uma coisa, se é depois dos grandes cismas, ecumenismo tem outro significado. Tá bom? Entendido isso, se você quiser voltar lá no módulo de História da Igreja, rever as questões do que foi o Concílio de Constantinopla, do que é a cláusula filioque, quais são os pais da patrística, eu aconselho você a fazer isso e depois continuar nos módulos seguintes, que nós vamos continuar aprendendo mais sobre ecumenismo, tá bom? Espero você lá. Até breve.